Então, pessoal, mais um dia aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar a respeito de um intruso. Nós vamos falar a respeito de alguém que fica no secreto, alguém que não nos respeita, alguém que é intruso, que é ladrão, né? A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Deus ele menciona a respeito de Lúcifer, que foi aquele a quem um anjo de luz que Deus criou, né, para adoração, e simplesmente esse anjo ele sentiu o desejo no coração de ser maior do que Deus. E por conta dessa arrogância, por conta dessa vaidade, por conta dessa inveja, Deus simplesmente o expulsou e ele acabou levando com ele muitos outros anjos que o seguiram, foram persuadidos por ele e seguiram o caminho dele. E o objetivo dele passou a se tornar justamente esse, o de ladrão, né? O de chegar na vida das pessoas para roubar, matar e destruir. Então vamos ver como tudo isso começou, como foi dado início a isso. Então nós lembramos que lá no Éden, né, Deus havia criado vários tipos de animais. E aí nós começamos a perceber que no meio desses animais havia o quê? Uma cobra, normal, né? Era um animal como outro qualquer. Mas foi exatamente esse animal que Lúcifer escolheu para persuadir a mulher. Nós sabemos que ele é um espírito maligno, né? E como um espírito, ele pode se materializar através das coisas ou das pessoas. E aí, simplesmente, foi através da serpente que ele começou a sua trajetória. Vejam bem que aqui, né, nós vamos detalhar aqui como a história aconteceu. Então vamos lá. Lúcifer, aquele que brilha, né, que é como ele era chamado, a Bíblia diz que Deus criou um espírito poderoso, inteligente e bonito, que era o líder entre todos os anjos. Ele foi chamado Lúcifer, que significa aquele que brilha, e ele era muito bom. Mas Lúcifer também tinha uma vontade com a qual ele podia escolher livremente. Olha como Deus ele respeita, né? Ele não pressiona ninguém, ele não exige nada de ninguém, cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Uma passagem de Isaías, no versículo 14, no capítulo 14, registra a escolha que ele fez. O rei da Babilônia, brilhante, estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono. Acima das estrelas de Deus, reinarei lá, longe do norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Isaías 14, do 12 ao 14. Então nós podemos perceber que ele simplesmente queria ser mais do que Deus. Ele queria estar acima de Deus. Ele queria ter mais poder que Deus. Ele queria fazer mais que Deus. E como nada fica oculto aos olhos de Deus, né? Deus ele já sabia dessa proposta, desse propósito de Lúcifer de querer o trono do Senhor. E por conta disso, ele foi expulso e levou consigo vários outros anjos para acompanhá-lo. Então vamos ver lá como a história se desencadeou com Adão, né? Lúcifer, como Adão, tinha uma decisão a tomar. Ele poderia aceitar que Deus era Deus ou poderia decidir e escolher que ele seria o Deus para si mesmo. As repetidas vezes que ele disse eu serei, mostra que ele escolheu desafiar Deus e declarar a si mesmo o Altíssimo. Uma passagem em Ezequiel mostra um registro paralelo da queda de Lúcifer. Então vamos ver, quando ele em Isaías, no capítulo 14, do 12 a 14, ele menciona, subirei, né, até ao céu, quando ele menciona o seu desejo íntimo de se posicionar
acima de Deus, de ser maior do que Deus, de estar além de Deus, né? Então ali, a partir daquele momento, ele fez a sua escolha, ele tomou a sua decisão. Então, ao invés dele se posicionar de uma forma que ele acataria ser adorador de Deus, ao invés dele se posicionar da forma de adorador, ele se posicionou como um invejoso. Ele se posicionou como um Deus acima de Deus, um Deus maior do que o nosso Deus. E aí Deus mostrou para ele que não haveria essa possibilidade e o tirou de lá dos céus. E por conta disso, né, ele veio para a terra e na terra ele começou a agir. Então ele se materializava e simplesmente ele age assim. O que o diabo está fazendo hoje? De acordo com a Bíblia, Deus não criou um diabo ruim, mas criou um ser angelical, poderoso e inteligente. Através do orgulho, ele liderou uma revolta contra Deus. Ele se corrompeu enquanto ainda mantinha seu esplendor original. Você e eu, e toda a humanidade, nos tornamos parte do campo de batalha, desta batalha entre Deus e seu adversário. Por quê? Porque ele perdeu o direito de ser um adorador. Ele perdeu praticamente o privilégio, o prestígio que ele tinha. E Deus, ele nos escolheu para sermos imagem e semelhança dele. E por Deus ter nos escolhido a ser imagem e semelhanças de Deus, ele simplesmente se posicionou de uma forma que ele iria tirar isso do homem e da mulher de Deus. Como ele não tinha direito, como ele perdeu seu objetivo de ser mais do que Deus, de estar acima de Deus, de ser melhor do que Deus. Então, quando ele viu que o homem ele foi escolhido para ser imagem e semelhança de Deus, ele entendeu que o homem seria mais do que ele. E aí ele resolveu investir na vida do homem para tirá-lo também desta posição. E como ele começou a agir? O adversário, ele age às escondidas, né? A palavra de Deus diz que neste período, a serpente ainda não se rastejava, mas ele sempre tem essa preocupação de observar, principalmente a alegria, né, do homem, a tranquilidade, a paz. Então há toda uma estrutura maquiavélica para destruir aquilo que Deus construiu, para destruir aquilo que Deus colocou na vida do homem, que é a harmonia, a paz, a tranquilidade de espírito, a união, né? A felicidade. Então aí ele começou a investir. Ele observava dia após dia o relacionamento de Adão e Eva. Dia após dia ele perseguia, sem que eles vissem, sem que eles percebessem. Ele estava ali, né? Vendo uma forma de fazer com que tudo aquilo ali acabasse, de investir contra aquela relação, de investir contra aquela conquista, de investir contra aquilo que eles tinham ganho. E então ele começou a agir. E o que ele fez? Ele foi persuadir a mulher. E como ele foi persuadir a mulher? Através da sua investida, né? Ele foi primeiro tentar descobrir o que ela sabia daquilo que Deus tinha determinado ao homem. E ali ele jogou com ela. Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Lá no 17: Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. E aí, né, a serpente foi e veio. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha como ele foi astuto, né? Havia variedades de árvores. E aí ele jogou para ver se a mulher, qual seria a resposta dela. E aí ela respondeu: Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim,
Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a partir deste pronunciamento da mulher, ele percebeu que ela sabia que somente aquela árvore ela não poderia tocar, não poderia comer, não poderia sequer, né, pensar nessa possibilidade, porque senão eles iriam morrer. E aí o que acontece? Nós poderíamos imaginar uma árvore alta, em que eles não tivessem acesso, concorda? Nós poderíamos imaginar que Deus, ele poderia ter feito uma árvore em que o tronco fosse tão alto que as folhagens, as frutas, né, ficassem numa altura em que eles não tivessem acesso, para ter a certeza de que não haveria essa tentação, não haveria essa possibilidade de simplesmente ser aguçado pela proibição, né? Porque tudo aquilo que é proibido a pessoa acaba querendo fazer. Mas nós também temos que analisar que a árvore ela poderia sim estar ao alcance das mãos do homem e da mulher. Então aqui nós temos duas possibilidades: a possibilidade dela estar ao longe do alcance, como a possibilidade dela estar ao alcance das mãos do homem e da mulher. E aqui nós podemos ver, né, que havia uma árvore frutífera, uma árvore que tinha possibilidade tanto de pegar a perto como a longe. E mais uma vez aqui estava a serpente, acompanhando a mulher, persuadindo a mulher, convencendo a mulher. E aí, o que aconteceu? A curiosidade foi mais alta. O convencimento chegou, a serpente mais uma vez, e a mulher simplesmente se aproveitou de um instante em que Adão estava adormecendo, no instante que Adão estava ausente, e resolveu, escolheu, decidiu comer do fruto da árvore proibida. Então nós podemos compreender que Deus, ele deu uma condição, ele deu uma escolha. Ele poderia ter feito uma árvore alta, longe do alcance das mãos, mas ele não fez isso, porque ele confiou ao homem aquilo que ele havia pedido. Só que, infelizmente, o adversário, com a sua astúcia, ele conseguiu convencer Eva, e Eva não resistiu e fez justamente aquilo que Deus não queria. Então ela pegou do fruto e comeu. E como se não bastasse, ela simplesmente deu ao marido. Então ela, primeiro, desobedeceu a Deus, não atentou ao comando de Deus de ser submissa ao seu esposo, porque a ordem foi dada ao homem e não a ela. Ela sabia que não cabia a ela fazer essa escolha, tanto ela sabia que ela aproveitou um momento em que ele estava ausente e ela tomou a iniciativa por ela mesma. Fez uma escolha, tomou uma decisão e ainda convenceu o homem de participar da sua escolha. E por conta disso, houve uma consequência. Deus, ele falou ao homem. Interessante nós observarmos que quando o homem ele come da árvore proibida, justamente desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus não queria, eles percebem que eles estão nus, o que para eles outrora era uma coisa natural. Eles agiam com naturalidade estando nus, eles não se envergonhavam. Eles não viam aquilo dali como um constrangimento, porque eles foram criados daquela forma. E quando eles tomaram conhecimento do bem e do mal, eles entenderam que eles estavam nus e aquilo dali os constrangiam. E é interessante nós percebermos que por que eles morreriam? Porque havia a morte espiritual. E quando há a morte espiritual, há o distanciamento deles com Deus. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? E eles pecaram porque eles desobedeceram a Deus. Eles negligenciaram a vontade de Deus
obedecendo o comando da serpente. E aí o que acontece? Lá em Gênesis 3, no versículo 6, diz: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Gênesis 3:7 diz: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. E é interessante nós percebermos que nesse momento, o momento em que ela fez a escolha, né, o marido já estava ao lado dela. O homem já estava em sua companhia. Percebe que havia um distanciamento, porque quando a serpente começou a induzir, a seduzir, a persuadir a Eva, o marido estava ausente. Então, a investida, ela foi tão constante, né? Ela foi assim tão perseverante. A serpente, ela perseverou naquela estratégia dela até ela conseguir alcançar o objetivo dela, que era fazer com que eles se convencessem de que não teria nenhum tipo de problema comerem daquele fruto. Então, você percebe que houve um tempo determinado sobre isso, porque se num determinado momento em que a serpente falava com a Eva, o Adão estava ausente, percebe que houve um tempo para que esse convencimento fosse feito, para que quando Adão estivesse próximo a ela, né, os dois pudessem tomar essa iniciativa. Tanto é que o homem, em momento nenhum, ele mencionou que não poderia, que Deus não queria, que ia desobedecer a Deus, que ia desagradar a Deus, que ia infringir ao comando de Deus. Não, ele simplesmente acatou aquilo que Eva falou. E por conta disso, houve a morte espiritual. E todos os dias, Deus, ele vinha falar com Adão, né? E esse foi mais um dia em que Deus, ele se manifestou a falar com Adão. E Adão e Eva se esconderam de Deus. Eles estavam envergonhados, porque a Bíblia diz que o adversário, né, depois que há o pecado, ele se afasta, né? E aí não foi diferente. Depois que houve o pecado, instantaneamente passou a haver a morte espiritual. Eles se afastavam de Deus, se afastaram de Deus, se envergonharam do que tinham feito, entenderam que pecaram e não conseguiam mais se posicionar como se posicionavam antes. E aqui eles se escondiam de Deus, né? E então Deus entendeu que eles haviam comido da árvore da vida, da morte também. Eles entenderam porque aquela árvore era a árvore que trazia o entendimento do bem e do mal. E por fazer isso, retiraria do homem toda a sua inocência. Retiraria do homem toda a sua bondade, né? A forma como Deus o havia criado. E aí nós vamos ver que Deus, ele vem se manifestar a Adão e Eva. E aí nós vamos ver, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, e esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Percebe que nesse momento há um apontamento
Nem Eva se posiciona, nem Adão se posiciona. Um começa a jogar a culpa no outro. E aí começa a dar início, né, ao que nós vemos hoje. As pessoas estão sempre tentando se justificar. As pessoas estão sempre tentando responsabilizar o outro. As pessoas estão sempre tentando culpar o outro pelo que ela fez ou pelo que aconteceu, mas ela nunca consegue admitir que ela errou, que ela pecou, que ela tomou a decisão errada, que ela fez a escolha inadequada. Então, esse tem sido o engano do diabo. Isso tem feito com que as pessoas cada vez mais vivam enganadas, vivam desprezadas, vivam sem crescimento, vivam cada dia mais dando legalidade aos desejos da carne, aos desejos do mundo. Então, nesse momento, houve todo um desencadear, porque o homem perdeu todos os seus privilégios. Ele, com a atitude dele ter comido daquele fruto, ele simplesmente pegou tudo aquilo que Deus deu a ele como domínio e passou para a mão do adversário. Satanás tomou o que de fato era do homem. E a partir daquele momento, o mundo passou a ser do maligno. A partir daquele momento, tudo aquilo que Deus deu ao homem para dominar, o diabo tomou posse. E nós começamos a ter um jugo sobre a nossa vida. O jugo da condenação da morte, por causa da desobediência de Adão e Eva. Então veio sobre a vida do homem a condenação da morte, a miséria e a doença. E aí nós vamos ver mais à frente o que aconteceu no desencadear dessa história, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.